Olá, crianças! Boa tarde! Eu sou a tia Alessandra. Tudo bem com vocês? Bom, hoje a gente está muito feliz porque a gente tem uma informação muito importante, né? As igrejas liberaram que as crianças possam ir, né, no culto. E isso é muito legal. Quem aí estava com saudade da igreja, de cultuar o Senhor junto com os amiguinhos? Eu também estava com saudade de vocês lá. Mas tem uma coisa que é muito importante a gente saber. O coronavírus ainda não acabou. Então é muito importante que a gente vá para a igreja, ó, de máscara, que a gente lave bem as mãos, não fique colocando nada na boca, nem coçando os olhos. Por quê? Às vezes a gente é forte, a gente vai pegar a doença e não vai sentir nada, mas a gente pode transmitir para pessoas que são mais frágeis, que pode ficar muito doente, né? Então, vamos pro culto sim, mas vamos tomar cuidado para não pegar coronavírus e não contaminar ninguém, tá bom? Porque a doença ainda tá aí, tá bom? A gente tem que se cuidar e cuidar das pessoas que a gente ama. Então, hoje a gente tem uma história para contar, bem legal. Todas as histórias que a gente conta aqui da Bíblia são histórias que aconteceram de verdade, há muitos anos atrás. E mostram pra gente que o Papai do Céu, ele é o mesmo no passado e ele é o mesmo hoje. Nós vamos estudar e aprender hoje um pouco sobre Gideão. Gideão, ele foi um líder forte e corajoso que derrotou um exército muito grande com apenas 300 homens. Sabe por que isso aconteceu? Porque quando a gente está com Deus, ele faz milagres, a gente precisa confiar nele. Por quê? Porque mesmo que as circunstâncias pareçam contrárias, Deus nos faz vencedores. Se Deus prometeu, se Deus falou, a gente precisa confiar, assim como Gideão, que tudo vai dar certo no final, beleza? Então, eu quero que vocês prestem bastante atenção na história, porque depois a tia vai fazer perguntas. Eu já vou lançar as perguntas aqui, ó. Presta bem atenção na história para você responder depois para mim embaixo, tá? Ó, o povo de Deus, ele estava todo certinho com Deus, ele estava tudo ok, belezinha com Deus, ou ele estava fazendo coisa errada, tinha se virado contra Deus e adorado outros ídolos. Na época que essa história aconteceu, como estava o povo de Israel? Belezinha com Deus? Ou estava bem rebelde, fazendo coisa que desagradava a Deus, adorando outros ídolos? Essa é uma pergunta. Segunda pergunta. Os outros povos que estavam fazendo mal ao povo de Deus, o que eles estavam fazendo? Os povos se chamavam Medianitas e Amalequitas. O que eles estavam fazendo contra o povo de Deus que estava entristecendo o povo? Presta atenção na história aí para você responder. E a terceira pergunta. Gideão escolheu 300 homens ao final para poder estar lutando junto com ele. É o exército que o povo escolheu. O que eles fizeram para passar no teste? Qual foi a prova que eles fizeram para passar nesse teste? Eles não sabiam que estavam sendo testados, mas foi a forma que Deus escolheu para separar os homens que iriam lutar junto com Gideão. Eles beberam água lá no rio, em pé, né? Abaixavam um pouquinho assim para beber, ou eles abaixaram, beberam, lambendo, igual um cachorrinho. Como foi que eles beberam água lá naquela hora para passar no teste? Foi em pé, normal, abaixando, pegando a água, ou se abaixaram e beberam água de qualquer jeito? Responde aqui embaixo, tá? Eu quero registro. Manda áudio pra tia, me informando as 3 perguntas com a resposta bem legal. Presta bem atenção na aula, tá? E depois a gente pode fazer os exercícios. Eu vou colocar aqui embaixo os exercícios que a gente vai fazer, tá? Vou botar o modelo e quando você acabar de ver esse vídeo, dá um joinha pra mim poder colocar a historinha aqui embaixo de Gideão, tá bom? Eu vou escrever as perguntas também e vou colocar aqui embaixo, tá bom? Bora lá? Bora ver a história? Vamos orar então primeiro pra gente poder encerrar, tá? Essa primeira parte pra gente poder ver a historinha. Papai do céu, graças nós te damos, Senhor,
por mais essa semana, Senhor, na tua presença, Pai. Que o Senhor possa, Deus amado, estar alcançando cada criança, ó Deus, que está ouvindo essa história, Pai. Que não seja em vão, que o Senhor possa impactar vidas, Senhor, e gerações, ó Pai. Assim como nas nossas vidas, Senhor, em outro momento, o Senhor atuou, mesmo quando ainda éramos pequenos, ó Pai, através da tua palavra. Que a sua palavra possa penetrar o coração de cada uma dessas crianças, que elas possam aprender a confiar em Ti e a ter uma experiência contigo desde já. Pai amado, fica conosco, ajuda-nos, Senhor amado, a não contrair, Senhor, o coronavírus e não passar para ninguém, Senhor. Ajuda, Senhor, a gente a lembrar que a gente precisa se cuidar para cuidar daqueles que a gente ama. Em nome de Jesus, Pai, fala conosco no decorrer dessa tarde. Amém. Depois também eu vou colocar uma historinha que tem uma musiquinha que fala sobre Jesus. É muito importante a gente sempre se lembrar de Jesus. Por quê? Porque às vezes a gente passa por coisas que entristecem o nosso coração. E a gente precisa se lembrar que a gente serve um Deus que ele já teve aqui na terra. Ele já passou por tudo que a gente passa. Então ele entende a gente. É nessa hora que ele vem e fortalece o nosso coração. Ele nos dá um socorro bem presente, né? O nome dele é Jesus. Só depois, no finalzinho de tudo, que eu vou colocar esse vídeo, tá? Primeiro a gente vai aprender sobre Gideão. Que vocês possam prestar bastante atenção no que vai ser ensinado aqui. Um beijo, boa aula para todo mundo.